Meus irmãos, a paz do Senhor. Minha alegria de poder estar com os irmãos nesta noite de vitória, onde estamos recebendo palavras proféticas que têm abençoado a nossa vida. Tenho certeza que você já está saindo daqui muitíssimo abençoado por Jesus. Quero glorificar a Deus pela oportunidade de mais uma vez cultuar ao Senhor aqui em nossa igreja. É sempre muito bom estar nesta casa e louvar a Deus pela vida do nosso pastor Daniel, por quem temos muito carinho e muito respeito, pois tem sido referência para o nosso ministério, tem abençoado a nossa vida. Deus possa abençoar a vida do nosso pastor e de toda a sua família. E louvar a Deus pela vida do pastor Joel, que esse pastor tão amável, tão querido, que tem abençoado muito a minha vida e que marcou a minha vida para sempre, pois foi ele o responsável pela celebração do meu casamento. Então eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Joel. Jamais poderei esquecer do Senhor, pastor. Já não ia esquecer nunca, agora é que não vou esquecer nunca mais. E desta feita, a primeira vez que nós pregamos aqui casado, era para você ter dado pelo menos um glória a Deus, irmão. Para a glória de Jesus, estou muito feliz, muito bem casado, graças a Deus. Jesus me deu uma esposa maravilhosa. Ela é um pouco tímida, está sentadinha ali, intercedendo por nós. Deus abençoe sua vida, meu amor, que tem me ajudado muito na caminhada e tem sido bênção para a minha vida. Louvar a Deus também pela vida de todos os obreiros que estão comigo neste altar, que tem orado por mim, ao pastor Robson, que tem dirigido esta quinta-feira com muito poder e graça. Que Deus continue abençoando sua vida, meu amigo. Deus abençoe todos os obreiros. Vamos para a palavra de Deus. Quantos trouxeram suas Bíblias? Abram-na comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreve Marcos. Marcos, no capítulo 5. E à medida que você for localizando, por favor, coloque-se de pés comigo esta noite. Marcos, capítulo 5. Nós leremos o versículo de número 14 e 15. Marcos, capítulo 5, versículo 14 e 15. Quantos acharam, digam graças a Deus. Diz assim: e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Por isso, saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, repita comigo, assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Tome o seu assento nesta noite. A história bíblica que está diante de nós, ela é muito conhecida pelos irmãos. Se você está aqui e nos visita, ou de repente nos assiste pela internet ou em casa através do DVD,
apenas para te situar no que está acontecendo, é importante você voltar no capítulo 4, no versículo 35, quando Jesus vai tomar a decisão de sair de uma região em Israel, a saber, na Galileia, e partir para o outro lado do mar. Se você ler o versículo 35, você vai ver que Jesus disse, quando já era tarde o dia: passemos para outra margem do mar. Quem decide passar para outra margem do mar é Jesus. Jesus toma a iniciativa de ir ao outro lado. Nós sabemos que esta etapa do ministério de Jesus é uma etapa que ele está vivendo muita notoriedade. Logo, onde Jesus vai, onde Jesus entra, onde Jesus está, segundo a narrativa evangelística de Lucas, afluíam as multidões para estar com Jesus. Então, o culto onde Jesus ministrava não dava menos de 2.000 pessoas. As pessoas iam para ouvi-lo. Anunciava o congresso em que Jesus ia estar e tinha que comprar cadeiras, preparar os telões, porque a multidão ia para ouvi-lo. Jesus estava vivendo um período de muita notoriedade, e é justificável isso, porque, ora, se hoje nós aqui oramos e Jesus curou da coluna algumas de nossas irmãs e irmãos, o que dirá quando num culto só Jesus levantava paralítico, dava vista aos cegos, fazia mudo falar, surdo ouvir, libertava todos os endemoniados? Irmão, era um culto pentecostal que ganhava qualquer mídia. Então, os jornais evangélicos, o semeador da época, anunciava que Jesus, por onde passava, muitos milagres aconteciam. Entretanto, Jesus decide sair do local onde ele tem popularidade para ir para um local onde ele ainda não havia estado. Quando Jesus decide fazer isso causa dúvida no coração dos discípulos. É possível que um dos discípulos pudesse ter perguntado a Jesus: mas o que a gente vai fazer do outro lado? Lá ninguém conhece o Senhor, lá a gente não é conhecido, a gente está aqui vivendo no conforto da vida popular, da vida notória, da fama, no bom sentido da palavra. Nós estamos aqui aproveitando o que o Senhor conquistou com o seu poder e sua palavra. Entretanto, não obstante eles estarem no conforto, no momento em de muita facilidade, das coisas boas, Jesus decide passar para o outro lado. Me assusta isso em Jesus. Como Jesus gosta de pegar a gente e tirar a gente da zona de conforto para nos conduzir para o local do combate. A gente está tudo indo bem, a família vai bem, os negócios vão bem, o casamento vai bem, as coisas vão bem. De repente Jesus decide passar para o outro lado. Ora, Jesus decide passar por outro lado por uma razão. Jesus quer chegar num lugar onde ele ainda não é o Senhor daquele lugar. Jesus quer chegar numa área onde ele ainda não é rei naquele lugar. E Jesus veio como grande general para conquistar terras para o reino dos céus. Quem acredita nisso, levante a mão. Jesus está conquistando terras até hoje. Jesus conquista terras através de nós, e ele vai avançar em sua conquista. Jesus vai para um lugar onde no mesmo país
havia um rio, um lago que separava aquelas duas regiões. Numa região Jesus domina, numa região Jesus governa, numa região Jesus é glorificado, numa área deste país Jesus é exaltado, mas na outra área do país o que manda é o terror, o que manda é o pavor, o que manda é o medo, o que manda é uma legião demoníaca que está dizendo: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Mas Jesus resolve passar para o outro lado. Oh, levante a mão para receber esta palavra que eu vou liberar na sua vida. Eu vim dizer para você que tem áreas da sua vida que você controla bem, você governa bem, porque Jesus já dominou, Jesus já entrou, Jesus já governa, Jesus já lidera. Tem conceitos na sua vida, tem áreas na sua vida que você não precisa da intervenção mais de Jesus, porque ela já está debaixo do domínio do Senhor. Mas você há de convir comigo que tem áreas na vida que você tem fracassado, que você tem sido derrotado, que Satanás está dizendo: disso aqui você não se liberta. Mas esta é a noite que Jesus vai chegar do outro lado da tua história. Jesus decide passar para o outro lado, porque no outro lado ele quer estabelecer o seu domínio, ele quer estabelecer o seu poder, ele quer estabelecer a sua autoridade, e ele sabe que está indo lá com uma missão. Então, quando ele entra no barco com os seus discípulos, Jesus vai conduzir a embarcação. Os discípulos dizem: não precisa, a gente está acostumado com esse negócio de mar, deixa com a gente, que aqui a gente domina tudo, está tudo dominado. Vai descansar, que o Senhor está cansado da pregação. O Senhor pregou em 3 eventos hoje, falou em 5 vigílias, então dá para o Senhor descansar enquanto a gente conduz o barco. E aí Jesus está conduzindo o barco, os discípulos estão conduzindo o barco. De repente fez-se no mar da Galileia uma grande e terrível tempestade. E aí, nessa tempestade, os discípulos estão se vendo numa situação em que eles não podem resolver, e Jesus está dormindo na proa do barco. Jesus está descansando numa almofada. É nesse momento que os discípulos começam a gritar e incomodam o mestre. Você conhece a história. Jesus se levanta, repreende o mar, diz ao vento para se calar, e a bonança se faz, porque com Jesus é assim. O barco que tem Jesus tem garantia de que vai se fazer bonança mesmo após grandes tempestades. Então eu quero dizer para você que o que faz a diferença entre nós e quem não é crente não é atravessar as tempestades da vida, porque as tempestades da vida eu atravesso, o macumbeiro atravessa, o feiticeiro atravessa, o ateu atravessa, quem é crente atravessa e quem não é crente atravessa também. Mas a diferença é: o barco que tem Jesus tem promessa de que vai chegar do outro lado do mar. E se o teu barco tem Jesus, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, mas Jesus está no barco, é garantia de sucesso. Então já vai glorificando, porque o mar não vai acabar com a tua navegação. Jesus vai garantir o sucesso da tua caminhada. Então, Jesus chega do outro lado. Quando Jesus chega do outro lado, é aqui que eu quero me ater com vocês por alguns minutos, para refletir sobre o que está acontecendo aqui. Jesus chega do outro lado e tem uma fama aquela região. A região que Jesus vai desembarcar é a região de Gadara. E aí, quando ele entra em Gadara, a Bíblia vai dizer que aquela região é marcada pelo domínio de uma legião. É uma legião demoníaca que está sobre a vida de um homem, segundo Mateus, 2 homens, e estes 2 homens apavorizam, e eles deixam todas as pessoas aterrorizadas por conta do que eles fazem. Se bem que a verdade é que quando você olha para esse texto, você vai ver que aqui existia uma fraude. Existia um simulacro do inimigo para querer intimidar as pessoas.
Porque tudo que Satanás gosta, tudo que Satanás quer é espetáculo. Se tem uma coisa que o diabo gosta é de espetáculo. Porque, irmão, eu nunca vi um perdedor que não aceita perder, que não fica tentando ganhar na intimidação. Todo perdedor que sabe que já é perdedor, que não tem como vencer, ele ganha na intimidação. Então ele grita, ele fala que vai fazer, ele fala que vai acontecer, mas na verdade ele já é um perdedor. Era para você ter dado um glória a Deus por isso. Então a Bíblia nos diz que havia ali uma façanha, havia ali uma armação em que os habitantes daquela cidade até se também colocaram a favor daquilo, por um motivo histórico, por conta do Império Romano, que enviava as suas legiões, e que ali, quando vinham das suas viagens militares, paravam exatamente naquela região de Gadara, e então eles tinham autorização de Roma para poder subjugar os habitantes daquela região, podiam deitar-se com as mulheres deles, dormir em suas camas, comer de suas comidas. Então aqueles homens estavam habituados com o domínio, com a possessão, com a intimidação. Eles eram escravos daquilo. Esta região de Gadara é escrava desta situação, e Jesus está chegando lá para colocar fim no simulacro de Satanás. Jesus está chegando lá para dar um basta no espetáculo do inimigo. Que espetáculo é este? O texto vai dizer para nós que ele pegava as correntes e quebrava as correntes. Ora, irmãos, é impossível que um demônio possuindo o corpo humano venha quebrar correntes de aço. É evidente que aqui está diante de nós uma simulação, algo simulado para querer tentar intimidar os habitantes, intimidar quem passava por ali, porque Satanás é assim. Ele trabalha com intimidação, ele trabalha com ofensa, ele quer fazer você pensar que ele tem algum tipo de poder sobre você. Às vezes você está em casa, você vê vultos, você vê a cortina balançando sem ventar, você ouve barulhos dentro da sua casa, não consegue dormir de madrugada. Por que não está conseguindo? Porque o diabo está usando de uma ofensa, de uma intimidação, para querer fazer você pensar que ele tem algum domínio sobre você, alguma autoridade sobre você, e ele está intimidando você e roubando suas forças espirituais, porque ele está dizendo para você que ele tem algum poder, e ele não tem poder nenhum, porque ele já foi derrotado em nome de Jesus. Então eu vivi uma experiência. A gente casou recente, chegamos para morar na nossa casa. Quando fomos morar, na primeira semana, a gente não conseguia dormir, vivendo uma opressão, uma dificuldade muito grande lá em casa. E aí eu conversei com a minha esposa, começamos a orar ao Senhor. Falei, vamos orar, vamos clamar. Eu não aceito isso no nosso lar. Nosso lar é bênção, nossa casa é o lugar de paz. Eu não estava conseguindo ter paz. Aí eu fui, tive uma revelação de noite, de que tinha um homem todo de preto na porta do nosso quarto. Quando eu tive aquela revelação, acordei, ela acordou também de madrugada, dobramos os nossos joelhos, oramos ao Senhor, e a partir dali eu fiz um propósito. Falei, meu amor, a partir de hoje eu saio para trabalhar, você fica em casa, ouça hinos, ouça pregação, ora, vamos orar junto, vamos ler Bíblia junto, vamos clamar ao Senhor, porque eu não aceito intimidação na minha casa, não aceito Satanás na minha casa é um lar de paz. Esse lugar aqui vai ser um lugar onde o shalom de Deus vai estar. Aí foi aonde eu comecei a orar. Então, numa daquelas noites que oramos, ela teve uma revelação, via aquele mesmo homem na porta, se transformava num gato preto, pulava em cima dela, fazia aquela cara de afronta que o gato faz quando está brigando, e olhava para ela e ela repreendia em nome de Jesus, aquele gato saía. Quando ela me contou isso, eu disse para ela, a partir de hoje vai ter paz na nossa casa,
porque o diabo perdeu hoje pelo poder da oração. Oh, aleluia. Eu vim dizer para você que esse demônio está querendo pintar e bordar contigo na tua casa, mas esta noite Jesus vai entrar lá, e esse espetáculo, este show que Satanás está armando contra você, vai cair por terra. Tu vai ter paz no teu lar, meu irmão. Tu vai ter paz na tua casa, minha irmã. Tu vai andar nas ruas com tranquilidade, porque o Senhor está chegando para agir. O oposto de Satanás, que gosta de intimidar, que gosta de afrontar, Jesus chega no silêncio. Se você olhar o texto, Jesus chega na Gadara e ele vai repreender o demônio. O texto não diz que ele exclamou, o texto não diz que ele gritou, o texto diz que ele ordenou. Jesus chega e dá ordem. Irmão, quem tem autoridade não precisa gritar. Quem tem autoridade não faz força. Eu lembro muito bem quando minha mãe, eu ainda adolescente, ela falava para mim: meu filho, vai lavar a louça. E eu falava: mãe, eu já vou, deixa eu só terminar essa partida aqui. Aí ela: não, meu filho, vai lavar a loucinha, vai para mamãe. Eu falava: mamãe, deixa eu só terminar, eu vou quando eu terminar. Ela: não, você vai agora. Quando ela falava vai agora, eu entendia, porque eu reconhecia quem tem voz de autoridade. Talvez Jesus falou silêncio, disse: demônio, pode sair porque eu cheguei. Ele falou baixinho aqui, mas foi uma trombeta de Deus no mundo espiritual. Eu quero desafiar esta igreja esta noite a fazer o que Jesus fez. Você não precisa fazer gritando. Se quiser, bom, porque crente pentecostal que não faz barulho, já dizia o pastor Feliciano, está com defeito de fabricação. Se você quiser fazer em voz alta, faça, fazer em silêncio, faça, mas por favor, faça. Eu quero que você, pela autoridade do nome de Jesus, libere uma palavra de ordem para o mundo espiritual em teu favor agora. Vai, libera uma palavra, manda os demônios tirarem as patas sujas deles daquilo que é seu. Manda os demônios saírem da onde eles estão dizendo para você que vai te... Oh meu Deus, tem grilhões caindo, tem cadeias se rompendo. Alai de Micando Maravacé, o Espírito de Deus está agindo enquanto você clama. A autoridade de Deus está sobre a sua vida. Quem acredita, joga a mão lá em cima e explode este lugar com glória a Deus e aleluia! Jesus dá uma palavra e o demônio sai. Segundo o pastor Eduardo Reis, que é um dos grandes nomes da teologia odierna, ele vai dizer que quando Jesus fala isso, um demônio sai, mas o restante vem, porque demônio nenhum desobedece à ordem de Jesus. O restante vem. Aí Jesus estranha: mas eu já dei ordem para sair, por que veio? Aí ele vai dizer: qual é o teu nome? Aí ele diz: legião, porque somos muito. Quando o Senhor mandou sair um saiu. O restante ficou. Aí quando o restante fica, Jesus fala: ah, entendi. Aí olha a oração deles: não tira a gente dessa região não. Aí Jesus: e nem precisa. Deixa a gente aqui nessa região. Pode ficar, só sai desse homem. Então tem uma manada de porcos ali, a gente pode entrar? Pode. Por que Jesus autoriza entrar na manada de porcos? Simples, irmão. Os porcos são animais imundos. Ora, o judeu não podia cerimonialmente ter contato com porcos e ao mesmo tempo louvar a Deus. Pegou nada, né? Mas tá bom, vamos lá. Os judeus não podiam continuar adorando a Deus, servindo no culto e ao mesmo tempo apacentando porcos. Não dá. Deus não aceitava. Era imundo diante do Senhor, era proibido para Deus.
Quem foi que levou os porcos para lá? Diabo, é claro, porque tudo e qualquer porcaria quem traz é Satanás. Ora, irmãos, eu não estou dizendo aqui contra os porquinhos, os animais. Você come carne de porco, você se alimenta daquele carré gostoso, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é da lei judaica. Eu quero que você entenda que a lei judaica proibia terminantemente que eles tivessem contato com porco, porque senão se tornava impuro para o exercício da adoração. Então essa região é uma região que apacenta porcos. Logo, essa região já não sabe o que é culto puro, o que é culto santo, o que é culto a Deus, o que é louvor a Deus, o que é adoração a Deus, o que Deus pediu há muito tempo. Essa região não sabe o que é adorar a Deus como se deve adorar. Por quê? Porque ao invés de adorarem a Deus, eles estão administrando a impureza. Eu vou falar. Porque tem gente que é assim. Continua administrando a impureza em detrimento do culto a Deus. E aí você fica com essa impureza na vida. Por que é que eles estão administrando a impureza? Porque dá lucro. Porque no final tem lucro. A venda de porcos para os romanos que chegavam ali dava lucro, era o sustento. Então é melhor ter o lucro e encher a barriga do que passar pela prova e dificuldade, mas ser puro para a adoração. Eu vim dizer para você que você pode até não gostar, mas Jesus vai mandar embora essa sujeira lucrativa da tua vida. Você pode não gostar do que eu estou profetizando aqui, mas eu não estou nem aí se você gostar, coma muito, se não gostar, coma pouco. Eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer que hoje Jesus acaba com esta sujeira na tua vida e Ele vai mandar embora aquilo que está impedindo do culto subir. E meu Deus do céu, quem está entendendo o que Jesus está tratando aqui, hoje o teu culto sobe, tua adoração sobe, porque a sujeira vai, o que é imundo vai, Jesus vai limpar a sua vida. Isso causa dor, isso faz os caras ficarem nervosos, porque afinal de contas era fonte de lucro deles. Aí eles vão pela cidade, pelos campos anunciando, tem um cara aí que matou os porcos todinho. Que o problema deles é o dinheiro que não vai ter mais, e não a vida que está sendo liberta. Vamos avançar. Então o texto está dizendo para nós que Jesus libertou esse homem. Ao libertar esse homem, eles vão, quando voltam, toda a cidade volta. O bom dos porcos irem embora é que atrai gente. Quando a pessoa fale, chama atenção. E quando chama atenção, revela o que Jesus fez. Aí chama atenção e vem a multidão para ver o que aconteceu com os porcos, coitadinhos. Todos se precipitaram no mar, morreram. E aí o texto vai dizer para nós que quando eles chegam lá, eles encontram o homem que era endemoniado, o que tivera legião. Ora, irmão, se você ler os versículos anteriores ao verso 14 que nós lemos, você vai ver que este homem andava gritando pelos montes, pelos cemitérios. E agora, o texto vai dizer para nós que este homem está assentado. Então eu quero dizer para você, primeira mudança que vai acontecer neste lado da sua vida, nesta circunstância da sua vida,
neste problema que o inimigo disse para você, que não vai deixar, que não vai largar, que é aí que ele te prende, que é aí que ele te amarra, primeira mudança que vai acontecer na sua vida é essa. Antes andava gritando. Andar denota desespero. Você já viu quando você está com conta para pagar? Você fica andando para lá, andando para cá, andando para lá, andando para cá. Por quê? Porque você não sabe de onde vai tirar o dinheiro, você está desesperado. Então quando você está desesperado, você anda. Agora quando eles chegam, eles vão ver este homem assentado. Por quê? Porque o desespero foi embora. Agora Jesus está do lado dele, em pé dele, dizendo assim: meu filho, pode ficar sentadinho aqui, tenha paz, descansa, porque agora quem trabalha por você sou eu. Porque agora quem te justifica sou eu. Eu vim dizer para esta igreja amada, eu vim dizer para vós outros irmãos, que o Senhor hoje está te fazendo descansar deste problema. Não, foi muita profecia para pouco, glória a Deus. Jesus está te fazendo descansar deste problema. Você nunca mais vai perder a paz por causa desta situação. Nunca mais. Segundo motivo, porque Jesus colocou ele assentado. Jesus, uma certa feita, ele dizendo para os escribas e fariseus, também para os seus discípulos, ele disse a seguinte frase, lá no Evangelho de João. Ele diz assim: tudo que eu vi o Pai fazendo, eu faço. Ou seja, Jesus está dizendo: eu só faço o que o Pai faz. O que eu vi o Pai fazer, eu vou fazer aqui também. Ora,